Bom, meus amigos, a coisa na Venezuela parece que, entre aspas, estabilizou. E estabilizou não significa que está tudo bem, né? Mas que nós não tivemos grandes movimentações. Tivemos novas embarcações ligadas aí ao cartel de Los Soles implodidas no dia de hoje, foram duas. Tivemos mais caças ali navegando no entorno da Venezuela, né? Ou, né, sobrevoando, navegando, não, né, pegar, navega é navio, né, sobrevoando o entorno da Venezuela, mas hoje nós tivemos uma informação que foi divulgada exclusivamente, tá, em um especial, pelo jornal ABC de Madrid, de que a Venezuela financiou o rearmamento nuclear do Irã com dinheiro do petróleo. E isso foi feito por uma dupla, inclusive com os documentos que foram postos nessa matéria especial, foi feito aí com o apoio de Hugo Chávez em pessoa e também do então ministro das Relações Exteriores, Nicolás Maduro Moro. E a gente vai entender, eu vou ler para você aqui essa matéria especial, né? É um documento que está fechado, tem que pagar para o ABC de Madrid, entre outras coisas, então quero trazer aqui para vocês na íntegra, né? Porque, primeiro, não está no Brasil, segundo, não é aberto, né? Então, como a gente, né, sempre tem acesso a esses documentos, eu quero trazer para vocês na íntegra e vou comentando aqui para a gente entender o que está acontecendo. Vamos lá. Eu estou vendo aí o movimento F-22. Entendi já. Foi boa essa, hein? Conheci agora. Né? Vamos lá. Um relatório fornecido ao escritório do procurador dos Estados Unidos e à Casa Branca por ex-agentes de inteligência e altos funcionários chavistas estima o desvio para o Irã em 7,821 bilhões de dólares. Em meio à escalada militar nos Estados Unidos, no Caribe, e após a apreensão de um petroleiro supostamente parte de uma rede de contrabando ligada ao Irã, documentos fornecidos por investigadores e um ex-alto funcionário venezuelano ao Ministério Público dos Estados Unidos e à Casa Branca descreveram uma aliança estrutural e de muito grande alcance entre Caracas e Teherã. Uma aliança em finanças, energia, minerais e cooperação industrial e militar, hoje sob revisão pelas autoridades de segurança nacional dos Estados Unidos, como este jornal apurou. O escritório do procurador dos Estados Unidos está de fato trabalhando em possíveis extensões, acusações para os membros do chamado Cartel de Los Soles, formado pelos mais altos hierarcas venezuelanos em diferentes jurisdições americanas. Trump designou esse grupo como uma organização terrorista estrangeira, medida que entrou em vigor em 24 de novembro de 25. Washington identifica Nicolás Maduro e outros funcionários do regime venezuelano como envolvidos e lembra que a rede já havia sido previamente sancionada pelo Departamento do Tesouro. O relatório, que vem circulando há algumas semanas em Washington e qual o ABC teve acesso exclusivo, vai muito além de uma relação de curto prazo entre dois regimes sancionados. Descreve a construção paciente ao longo de 2 décadas de uma arquitetura financeira e logística projetada pelo chavismo para permitir ao Irã contornar controles internacionais usando o aparato do Estado venezuelano, desde fundos binacionais e empresas públicas até bancos de fachada e projetos industriais sem produção real, apenas idealizada e armada para lavar dinheiro e escapar de sanções. A reaproximação começou há quase 20 anos. Olha só. O próprio relatório, preparado por várias fontes de inteligência com informações de ex-altos funcionários venezuelanos no exílio, oferece uma estimativa consolidada. Segundo seus cálculos, os projetos e fundos explicitamente ligados ao Irã, energia petroquímica e o fundo binacional, totalizam 4,689 milhões, ou seja, 4 bilhões de dólares, aos quais ele acrescenta uma estimativa conservadora de mais 3 bilhões e 132 milhões de dólares, provenientes do desvio indireto de recursos do fundo chinês
venezuelano. Olhem isso, meus caros. Chinês venezuelano. No geral, o documento estima que o volume de dinheiro que teria chegado, direta ou indiretamente, ao ecossistema estatal iraniano através da Venezuela, em cerca de 7,821 bilhões de dólares. Tá? Então, pessoal, nós estamos aqui falando abertamente de dinheiro venezuelano, chinês e sabe-se lá mais qual que entrou no Irã para isso. Tá? E a Venezuela, além de usar o seu sistema, né, de distribuição de petróleo para essa arquitetura, também servia como lavanderia para esse processo. Olha a gravidade do que nós estamos falando aqui. Mecanismos opacos. Vamos lá. Um ex-funcionário explicou à ABC um esquema de triangulação financeira entre China, Venezuela e Irã, baseado em fundos provenientes da venda de petróleo iraniano para a China, que foram bloqueados ali por sanções dos Estados Unidos e da Europa. Segundo o seu relato, a Venezuela tornou-se uma rota de fuga para esse dinheiro retido, canalizado sob o disfarce de um sistema de empréstimo que na prática não funcionava como tal. Tá? Agora, pessoal, aqui tem um ponto que é importante e que veio acontecendo nos últimos 2 anos, na verdade, nos últimos 3 anos, né? Estamos no final do ano já, hoje é dia 16 de dezembro. Os Estados Unidos identificaram, tá? E isso também foi identificado por outros países, de que a Venezuela, na impossibilidade de vender o seu petróleo, mesmo da frota fantasma, utilizando a frota fantasma russa, para a China, porque o petróleo que sai dos seus portos estão sancionados, eles começaram a utilizar documentação fraudulenta, tá? Documentação fraudulenta, dando saída desses petroleiros de portos brasileiros, com documentos oficiais, né? Obviamente, o documento é fraudado, mas ele tem ali toda a origem como se fosse dos portos brasileiros, para vender esse petróleo para a China. Ou seja, de alguma forma, os portos brasileiros estão sendo utilizados para gerar documentação falsa e lavar ou limpar a origem desse petróleo. Recentemente, inclusive, a imprensa internacional procurou a presidente da Petrobras, tá? E nessa conversa perguntaram para ela se a Petrobras estava comercializando aquele tipo de petróleo específico, que o petróleo da Venezuela é mais pesado. Ela falou que não tinha ciência de que o Brasil estivesse negociando grandes quantidades desse petróleo, que é bem mais raro no Brasil. E isso acabou ficando por aí, pessoal. Tá? Nós não temos uma investigação que foi feita, nós não temos o governo brasileiro dando satisfação sobre isso, nós não temos nenhum dado, somente, particularmente eu só vi nós aqui do PH Vox falando isso, se outros amigos e colegas, né, da mídia independente tenha dito, né, peço desculpas aqui por não estar citando, porque realmente não vi, mas a situação que nós estamos enxergando é essa. Então, assim, existe essa triangulação para lavagem de dinheiro, e esse dinheiro sendo utilizado já há bastante tempo para financiar o programa nuclear atômico do Irã. E pelo menos nos últimos 3 anos, de alguma forma, o Brasil pode estar envolvido nisso, fazendo essa limpeza da origem desse petróleo. E não há, oficialmente, não há documentos que mostrem que o governo brasileiro pediu explicações ao regime venezuelano, que o regime venezuelano tenha desmentido alguma coisa desse tipo, e esse petróleo continua entrando sancionado dentro da China com essa origem falsificada. E isso pode estar sendo utilizado, inclusive, para fins escusos com o Irã. Olha o tamanho do problema. E a gente sabe que o regime iraniano também tem atuação aqui na região.
e financia grupos que estão altamente infiltrados, não somente na Venezuela, como também na Tríplice Fronteira, como é o caso do Hamas e o Hezbollah. Então, olhem o alcance, né, do que nós estamos falando. Atividades hostis e influência política. O relatório argumenta que a arquitetura financeira projetada entre Caracas e Teherã tornou possível, abre aspas, canalizar recursos significativos para o ecossistema estatal iraniano, não apenas para sustentar sua economia sob sanções, mas para financiar atividades hostis e projetar influência política em diferentes cenários internacionais por meio de fundos opacos. Empresas de fachada e mecanismos de triangulação deliberadamente projetados para esconder o destino final do dinheiro. As mesmas fontes fornecem um documento provavelmente elaborado por volta de 2012, que já apontava para a existência de uma aliança estrutural entre Venezuela e Irã, projetada para contornar sanções internacionais, criar circuitos financeiros paralelos e facilitar operações logísticas com implicações de segurança. O relatório descreveu a Venezuela como a plataforma operacional do Irã na América Latina e apontou explicitamente para os comandantes sêniores do aparato chavistas, incluindo Hugo El Podio Carvajal e Clívers Alcalá Cordones, como atores-chave nesse arcabouço político, militar e financeiro. Meus amigos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Em fevereiro nós temos o julgamento do El Podio Carvajal, né? Já pensou cobrir esse julgamento, pessoal? O que vocês pensam disso? Dá ideias, né? Dá ideias. Com essa informação surgindo aqui também, a gente começa a ter ideias aí. O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que daria bom a cobertura ali do julgamento dela por El Carvajal ali no final de fevereiro? Digite 1 se você... Aqui você escolhe o final, né? Digite 1 se você acha uma boa ideia, 2 se você acha que não, né? Vamos lá. Continuando aqui. Mais de uma década depois, ambos os nomes reaparecem com informações cruciais a serviço do escritório do promotor. Tá? Tanto Carvajal quanto Alcará foram extraditados e julgados e ofereceram cooperação ao sistema de justiça americano em casos criminais abertos, tá? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Tanto Carvajal quanto Alcará foram extraditados e julgados e ofereceram cooperação ao sistema de justiça dos Estados Unidos em casos criminais abertos, fornecendo informações sobre o tráfico de drogas, corrupção e relações internacionais do regime de Nicolás Maduro. Essa mudança reforça retrospectivamente o valor daquele documento inicial, que antecipou conexões e responsabilidades, que agora fazem parte de investigações judiciais ativas nos Estados Unidos da América. Depósito de urânio. Olha só. O texto inclui alegações anteriores, segundo as quais o Irã teria identificado e participado do controle de supostos depósitos de urânio no sul da Venezuela, dentro de um esquema estratégico de cooperação com o governo venezuelano. Gente, lembra que nós estávamos falando, tá, na época ali da Guerra dos 12 Dias, que o urânio foi retirado do Irã e ninguém sabe para onde foi levado? Tivemos voos, inclusive, que saíram do Irã e vieram para cá, para a América Latina, mais especificamente América do Sul. Temos aquela visita do Sergei Lavrov. Quem lembra, pessoal? Me bota um lembro aí no chat. Quem lembra da visita do Sergei Lavrov na metade de 2023, que ele veio com a carga de 5 toneladas e ninguém sabe até hoje o que era essa carga de 5 toneladas? Lembra disso? Não sei se... Exato, aqui, ó. O Eugênio falou que se lembra. Então, são alguns... Aqui, obviamente, eu não estou afirmando que era isso, tá, pessoal?
mas a gente pode aventar. São voos que foram rastreados aí, mas que ninguém sabe exatamente. Voos suspeitos. E a partir do momento que a gente tem a Venezuela servindo como uma base de depósito de urânio, isso também chama atenção, né? Vamos lá. Essas versões argumentam que a Venezuela forneceria acesso aos minerais e cobertura logística, enquanto o Irã forneceria tecnologia e apoio industrial, o que poderia ajudar Teherã a contornar sanções ao seu programa nuclear. Meus amigos, tem um ponto-chave aqui, guardem isso que eu quero trazer para vocês, que não é à toa. É algo que a gente já vem rastreando aqui. Os relatórios também mencionam possíveis circuitos clandestinos de mineração e transporte sobre projetos civis, embora o próprio relatório esclareça que não há evidências documentadas e verificadas de remessas de urânio. Perfeito, não tem essas evidências documentadas, tá? Porém, nós temos um seguinte: o próprio Wagner Group ficou com a administração desse garimpo ilegal. Até onde se sabe que nós temos comprovações e documentação, o garimpo ilegal de ouro. Agora nós estamos aí talvez falando de urânio, a saber. Ainda assim, observa-se que a mera existência de tal infraestrutura daria ao Irã uma capacidade potencial significativa. Tá? De acordo com... Gente, vocês lembram que durante a Guerra dos 12 Dias, nós tivemos o Benjamin Netanyahu falando que eles sabiam, tá? Eles sabiam que num país da América do Sul estava fornecendo urânio ilegal para o Irã. Lembram-se disso na nossa cobertura aqui da Guerra dos 12 Dias? Coloca eu lembro, então. Pois é, pessoal. Então, muito provavelmente isso daqui era a própria Venezuela atuando, tá? Para você que está chegando agora, estamos lendo um relatório que foi divulgado exclusivamente, inclusive fechado pelo ABC de Madrid, que liga exatamente como a Venezuela estava patrocinando diretamente ao longo das últimas 2 décadas o programa nuclear iraniano, tá? Então, vamos continuar aqui. Não agora, segundo aqui, né, o material, não somente patrocinando, mas também há evidências que estivesse estocando o urânio enriquecido, não se sabe se enriquecido ou não, né, aqui do Irã no continente. E o que é interessante é que aqui no material, pessoal, fala do sul da Venezuela. Vocês notaram isso? O sul da Venezuela é exatamente onde eu denuncio aqui no meu livro, né? O Foro de São Paulo e a Pátria Grande, exatamente a mesma região onde o Wagner Group está controlando, ainda está lá controlando a extração de minerais valiosos ilegais, por garimpo ilegal, com a anuência do regime venezuelano, com a anuência do Nicolás Maduro. E nessa mesma região, tá? Nessa mesma região, nós temos ali, então, esses depósitos de extração e armazenamento de urânio para o Irã. De acordo com essas alegações anteriores, o controle indireto dos recursos estratégicos na América Latina forneceria autonomia nuclear iraniana e explicaria parte da pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela e sua presença militar no Caribe. O relatório observa que o Irã, detalhe, a pressão militar americana no Caribe começou efetivamente depois que acabou a Guerra dos 12 Dias. E depois que o Benjamin Netanyahu deu essa declaração. Então, pessoal, o ponto que eu falei para vocês guardarem aqui antes de eu continuar é o seguinte: nós já comentamos, já trouxemos aqui matérias falando que há indícios que a Mossad esteja trabalhando dentro da Venezuela, tá, por conta dos agentes do Hamas e do Hezbollah ali dentro. E está cada vez mais claro, nós estamos com cada vez mais indícios
de que Israel também é uma parte interessada e que estaria fornecendo dados de inteligência e também atuação de campo, né, aí mais voltada à espionagem, dentro da Venezuela para auxiliar os Estados Unidos da América, ou digo mais, pessoal, ou até mesmo fazendo pressão direta para que os Estados Unidos também avancem, né, nesse caminho, nessa direção. O relatório observa que o Irã fornece à Venezuela tecnologia de drones armados, mísseis antinavios e capacidades industriais para a produção de pólvora, nitroglicerina e nitrocelulose, com assistência direta do regime dos ayatolás, acrescentando que esses projetos, formalmente classificados como de uso duplo, fortalecem substancialmente as capacidades militares e industriais do regime venezuelano e permitem que Teherã projete poder no hemisfério ocidental. Tá? Olha, e tem aqui os documentos, tudo mais, né? Hezbollah e Hamas. Olha só. O relatório também apresenta a Venezuela como uma plataforma operacional para organizações como Hezbollah e Hamas, com redes de lavagens de dinheiro, tráfico ilícito e documentação irregular que facilitariam a mobilidade de agentes na região. Para os analistas americanos, essa rede não responde a episódios isolados, mas a uma estratégia coerente de projeção de poder iraniano no hemisfério ocidental. Lembram-se, em janeiro de 2023, o navio de guerra iraniano que atracou no porto do Rio de Janeiro? Tá? E isso daqui também é muito interessante. Tá? Nesse contexto, a apreensão do petroleiro e o aperto da pressão judicial e militar dos Estados Unidos parecem partes da mesma ofensiva. Segundo essas fontes, a equipe de Trump agora interpreta o relacionamento Caracas-Teherã não como apenas mais uma questão diplomática, mas como uma ativa frente de segurança nacional que abrange energia, crime organizado, proliferação nuclear e terrorismo, e a poucas horas de suas próprias costas. Nesse mesmo contexto, as fontes consultadas introduzem um precedente judicial no caso. Este é o caso de Ali Sadegh Hashem-Nejad, um empresário iraniano acusado em Nova York de articular um esquema para desviar mais de 115 milhões de dólares da PDSA para entidades iranianas por meio de projetos habitacionais públicos na Venezuela, empresas de fachada na Europa e o uso deliberado do sistema financeiro dos Estados Unidos com informações falsas. E o operador desse esquema era o Alex Saab. O Biden fez o favor de devolver o Alex Saab para o Maduro. Tá? Vamos lá. Embora o processo tenha sido arquivado devido a um erro processual, sem decisão judicial sobre o mérito, a acusação documentou transferências, contratos, empresas, intervenientes e mecanismos para ocultar o rastro do dinheiro iraniano. Para as fontes americanas, esse registro permanece relevante porque demonstra que o esquema agora descrito no relatório não é uma hipótese abstrata ou uma construção retrospectiva, mas um método já usado e testado na prática. E para finalizar, a diferença, enfatizam essas mesmas fontes, é uma de escala e ambição estratégica. O caso Sader refletiu um contrato concreto e dezenas de milhões de dólares. O relatório acessado pela ABC descreve uma arquitetura muito mais ampla, sustentada por anos, no qual fundos binacionais, empréstimos chineses, projetos industriais fictícios e empresas públicas venezuelanas teriam servido para canalizar bilhões para o ecossistema estatal iraniano, seu aparato militar e suas redes de influência estrangeiras. Tá? Então, meus amigos, olha aqui, uma coisa que é importante, né? O Salina, o petróleo nas praias do Brasil foi obra de quem? Irã. Na verdade, ali ficou claro que foi a Rússia
e a Venezuela, meu caro Salina. Rússia e Venezuela. Aquele navio fazia parte da frota fantasma da Rússia, que agora está sendo sancionada também. Tá? Nas últimas horas, tá? Na verdade, nas últimas 2 horas, o Donald Trump ele reafirmou, tá? Ele reafirmou o bloqueio do espaço aéreo venezuelano, tá? Foi reafirmado e amanhã há um anúncio à população. Ele convocou uma coletiva importante. Eu acredito que o Donald Trump amanhã vai falar sobre questões econômicas internas dos Estados Unidos da América, tá? Ele está enfrentando aí uma cruzada para baixar o custo de vida nos Estados Unidos, porque isso pode ter um custo alto para ele. Já começou, a gente está batendo nessa tecla, os cálculos por conta da midterm, pessoal. Tá? É assim que funciona. Ah, daqui um ano. Mas já começou. Inclusive, hoje já começou a circular a informação que o Elon Musk confirmou que vai colocar dinheiro na campanha de middle terms do Partido Republicano. Tá? Então, eu acho que está muito focado nisso, mas nós temos briefings que serão entregues ao Congresso também, eu confirmei, isso um pouco antes de entrar ao ar, pelo secretário da Guerra ao Congresso americano. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer nisso daí. PH, você acha que vai acontecer alguma coisa praticamente na véspera do Natal? Olha, pessoal, eu acho improvável, mas eu não acho impossível, tá? Eu não acho impossível. Mas cada vez mais a gente vai observando, né, que documentos estão vindo à tona. PH, olha, tá demorando. Realmente, está começando a entrar num ponto de cozimento da situação que começa a gerar dúvidas, inclusive internamente dentro dos Estados Unidos. Tá? Nós tivemos uma alteração na semana passada no comando militar da operação, né, Arpão do Sul. O Huxley, que era o comandante geral, não só da operação, mas também como do Comando Sul da Marinha Americana, ele tinha entregue o cargo, mas essa mudança aconteceu efetivamente na quinta-feira, quinta ou sexta da semana passada, e o novo comandante assumiu. Vamos ver o que vai acontecer, mas de fato essa informação, esse relatório do ABC de Madrid, ele é bombástico, tá? A Venezuela não estaria somente financiando, lavando dinheiro para o regime iraniano, estaria comprando tecnologia militar e de enriquecimento de urânio e também, possivelmente, aí não há provas documentais, mas há indícios de que eles estariam armazenando urânio para o regime do Irã no sul da Venezuela, mesma região onde existem controles do Wagner Group a mando de Vladimir Putin. Tá? Essa teia está ficando cada vez mais extensa e cada vez mais interessante. Tá?